Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 32, vamos ler do versículo 7 ao 14, e depois vamos ler também versículos número 31 e 32 desse mesmo capítulo, e citaremos um outro versículo a mais durante essa palavra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e banidos da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Mesmo capítulo, vamos lá para o versículo número 31 e o 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Gente, eu quero conversar hoje com vocês sobre Deus à procura de intercessores. Retomando aqui, Moisés estava na presença de Deus no monte, 40 dias, 40 noites, em jejum. E ele estava lá recebendo a lei de Deus, a palavra de Deus para entregar ao povo. E chega ao fim desses dias, em algum momento, Deus, após passar todas as orientações, ele revela a Moisés que o povo que estava lá embaixo havia se corrompido, estava cultuando um Deus estranho. E diante disso, inicia-se um diálogo entre Deus e Moisés. Eu quero dizer a vocês que Deus, ele coloca em Moisés a expectativa de que ele, Moisés, se colocasse como um intercessor daquele povo, com o objetivo de evitar a destruição dele. Deus colocou em Moisés a expectativa de que ele fosse um intercessor. Eu quero dizer a você que Deus, nos dias de hoje, ele continua à procura de intercessores. Isso para que a sua graça salvadora se manifeste e o seu juízo seja desviado. Ele procura intercessores. Eu quero, junto com você, aprender com Moisés a respeito de como atender esse chamado divino para interceder. E
assim, entender as expectativas de Deus para alcançar a salvação, para que muitos venham ser salvos, é o que Deus deseja. E a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é muito interessante. E aparentemente causa até uma certa estranheza essa fala de Deus a Moisés. Porque aqui Deus está colocando o povo dele sob a responsabilidade de Moisés. Quando ele disse, o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Ei, esse era o povo de Deus, Deus que tirou, Deus por meio de Moisés, por intermédio de Moisés, mas Deus é que veio, mas agora Deus está colocando esse povo, por assim dizer, nas costas de Moisés, está desafiando Moisés a assumir esse povo. Deus estava querendo que Moisés assumisse a responsabilidade desse povo. E eu acredito que Deus fez isso por uma razão maior. É porque ele tinha a expectativa de que Moisés assumisse a responsabilidade sobre aquele povo, para que Moisés se tornasse um intercessor legal diante de Deus. O que Deus estava pedindo a Moisés é que ele assumisse isso. Como intercessor. Intercessor é aquele que advoga, é aquele que pede, aquele que se coloca no meio, aquele que defende uma causa. Deus está hoje à procura de intercessores que se coloquem diante dele a favor de pessoas. Sejam essas pessoas membros da nossa família, ou parentes, ou vizinhos, população de uma cidade, de um estado, de um país, para que se interceda eficazmente é preciso assumir a responsabilidade por aqueles que por eles se intercede. Então, quando Deus diz, seu povo que você tirou do Egito, ele estava comunicando isso. Moisés, assuma. Abrace essa causa. Abrace esse povo. E sabe de uma coisa? Quem assume responsabilidade recebe autoridade. Moisés só teria autoridade para ser esse intercessor diante de Deus em favor do povo se ele assumisse essa responsabilidade. Se ele assumisse o povo e se colocasse diante de Deus a favor daquele povo. Sabe, será que Moisés assumiu ou não? Nós não temos todas as palavras, mas quando a gente lê esse versículo, nós entendemos que quando Moisés disse, seu povo que você tirou do Egito, Deus colocando sobre ele essa responsabilidade, querendo que ele assumisse, ele assume. Tanto é que assumiu, que aqui no versículo 9, Deus está tratando com Moisés como alguém que tinha responsabilidade sobre aquele povo. E, sabe, mesmo que Moisés tinha consciência de que Deus, aquele povo era de Deus, mas ele sabia que ele tinha que assumir aquilo, e ele assume aquilo, e Moisés realmente assumiu aquele povo. E é muito interessante o que diz nesse versículo. Deus dizendo para Moisés assim, ele dizendo, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Esse deixe-me lá no hebraico, ele quer dizer, esse termo lá no hebraico quer dizer afaste-se. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, afaste-se para que eu acenda a minha ira contra esse povo. Sabe qual é a imagem? Que Moisés estava entre Deus e o povo. E Deus diz, Moisés, afaste-se
para que eu acenda a minha ira contra esse povo e eu o destrua. Esse termo quer dizer conceda, permita que eu acenda a minha ira contra esse povo. Esse termo também quer dizer abra espaço. Isso revela que Moisés ocupou um espaço entre Deus e o povo. Gente, isso é tremendo. Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e Ele está pedindo a Moisés que o deixasse. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, que Deus é soberano, Ele necessariamente não precisa pedir permissão de nada para ninguém. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Ninguém limita Deus no que Ele quiser fazer. Com essa reflexão aqui, o que a gente está vendo, isso não está diminuindo Deus, nem o poder dEle, não. Mas é que Deus respeita o que Ele estabelece. Deus abriu, deu oportunidade a Moisés para que ele assumisse o povo e estivesse entre o povo e Deus. Moisés aceitou, Deus o estabelece. Deus é Deus que tem toda a autoridade e Ele delega a autoridade e Ele respeita essas autoridades. Deus, Ele criou o mundo e deu a autoridade ao homem para exercer o governo desse mundo. Deus criou a terra, criou os céus e disse ao homem: domine sobre a terra, domine. Exerça domínio. Esse é chamado do mandato cultural. Exerça domínio. Deus deu autoridade ao homem na terra. Eu pergunto, Deus tirou essa autoridade do homem? Não. Se Deus quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser na terra. No entanto, Ele respeita o homem. Ele deu autoridade ao homem. A Bíblia diz no livro de Salmo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então, Ele nos deu autoridade e nós somos responsáveis pelo uso dessa autoridade. Mas veja bem, repito, Deus tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele faz o que quiser. Mas Ele respeita coisas que Ele mesmo estabeleceu. E aqui, Moisés está entre Deus e o povo. Ele assume esse lugar. Ele ocupa esse espaço. E quando Deus faz isso, Deus lança esse desafio a Moisés para assumir essa posição, para se colocar nesse lugar, é porque Ele é um Deus justo, e como Deus justo, Ele precisa executar juízo sobre o erro e sobre o pecado. Mas Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Ele iria executar a sua justiça, mas por ser misericordioso, Ele está chamando alguém para se colocar entre Ele e o povo pecador. Por ser misericordioso, Ele fala com Moisés: Moisés, o que Ele comunica é: se coloque. E quando Moisés se coloca, Moisés começa a exercer o seu papel de intercessor. Ele se coloca nesse espaço, ele se coloca nessa brecha. E Deus então, por isso, Ele diz: deixa-me.